Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Paulo Ricardo. Eu vou gravar um pequeno vídeo para a gente falar um pouco sobre sequências e trigonometrias, né? Preparando nós para a nossa última avaliação desse ano de 2021. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: os estudos de sequências são importantes para o estudo de padrões numéricos. Beleza. Por exemplo, a sequência que descreve os números ímpares é dada por AN igual a 2N menos 1 com N natural, né? Desta forma, qual é a fórmula que descreve todos os números pares? Então, ele deu um exemplo aqui de uma fórmula que descreve todos os números ímpares, que de fato é verdade. Veja, se eu pegar essa fórmula aqui, né, eu faço n igual a 1, 2, 3, 4. Aí vocês podem observar o seguinte, que o A1 é 2 vezes 1, 2, menos 1, que é 1. O A2 é 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. O A3 é 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então, ó, 1, 3, 5. Aí o próximo é o 7. Aí 9. Ou seja, apenas números ímpares. Então, por isso que essa fórmula aí é verdadeira. Aí ele está perguntando a fórmula que descreve todos os números pares, né? Então, você... Aqui não tem segredo não, ó. Você pega você pode observar que se o n for 1, aqui eu vou ter 3 vezes 1, 3, né? Então, o A1 aqui seria 3 e não é número par, né? Então, não pode ser o item A. O B, o AN, está dizendo que é n sobre 2. Mas se o n for 1, ó, se o n for 1, vai ficar 1 sobre 2, né? E 1 sobre 2 é uma fração, não é nem um número inteiro, né? Então, por isso que não pode ser também, não pode ser nem o item A nem o item B. O item C, ó, veja, ele A1 é igual a 2 vezes 1, que é 2. A2 é igual a 2 vezes 2, que é 4. A3 é 2 vezes 3, que é 6. Então, vocês percebem que está saindo apenas números pares, né? E, de fato, é a resposta correta. Esse seria esse item C. Porque quando você tem assim, AN igual a 2N, né? Quer dizer que esse número vai ser sempre um número par. Por quê? Por causa desses dois multiplicando, né? Toda vida que você multiplica qualquer número natural por 2, o resultado é sempre um número par, né? Aqui, é verdade que aqui é sempre um número par, né? Também é verdade. Mas aqui, no caso, a gente teria, por exemplo, o n começando do 1, que o primeiro número par seria o 4, né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4, né? Se você começar do n igual a 0, aí tudo bem. Aí seria 2 vezes 0, 0 mais 2, 2. Mas para efeito de... mas para efeitos assim, depende de teoria. Aqui a gente pode considerar os naturais apenas os números inteiros positivos, excluindo o zero. Tá bom? Então, próxima questão. E segunda questão. Uma clínica ortodôntica são atendidos 36 clientes diários de segunda a sexta-feira, né? Então, 5 dias na semana. Para redimensionar a estrutura física, a clínica passará a atender da seguinte maneira: 2 clientes no primeiro dia, mês, né? 4 clientes no segundo dia do mês, 6 clientes no terceiro dia do mês, 8 no quarto dia do mês, etc, etc, etc. Assim, sucessivamente. Considerando que essa clínica atende 20 dias por mês, o número de clientes atendidos em um mês será reduzido em quantos por cento? É o seguinte, ó. A questão diz que por dia eles atendiam 36 clientes, né, anteriormente. E isso durante, então vou colocar aqui, ó, antes eles atendiam 36 clientes por dia, 36 por dia, né? 36 clientes por dia durante 20 dias. Isso dá um total de quanto? 36 vezes 20, né? Então, 2 vezes 6, 12. Vem 1, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7.
esse zerozinho ali, 720, ó, por mês, né? Como é 20 dias por mês, total de 720 clientes por mês, né? Já com a nova estrutura, né, para a reestruturação, ele mudou, né? Ele diz o seguinte: no primeiro dia, que eu vou chamar de A1, ele diz que atende 2 clientes. No segundo dia, né, que eu vou chamar de A2, né, ele atende 4 clientes, né? No terceiro dia, ele diz que atende 6 clientes. No quarto dia, ele atende 8. Então, vocês estão observando, né, que o T sempre soma, cada dia que está se passando está aumentando 2. Ou seja, isso aqui é uma PA de razão 2. Então, eu tenho que fazer, eu vou calcular até o 20º dia do mês, né? Porque ele só atende 20 dias por mês. E eu tenho que saber quanto é o A20, né? Para mim depois fazer o quê? Usar a fórmula da soma da PA. Então, vamos lembrar que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. Então, o A20, ou seja, o N vale 20, é o A1 que é 2, mais o 20 menos 1, né? 20 menos 1 vezes a razão que é 2. Então, vai ficar 2 mais 19 vezes 2, né? 2 vezes 19, né? É 38. E 38 mais 2, 40. Tá bom? Então, o A20 é 40. Agora, a gente tem que fazer a soma dos 20 termos dessa PA. A soma do SN, vou colocar a fórmula aqui, ó, SN é igual o primeiro termo mais o último termo vezes N dividido por 2, né? Então, aqui a gente vai ter o primeiro termo é 2, o último termo é 40, o número de termos é 20 e vou dividir tudo por 2, né? Então, aqui 20, 40 mais 2 dá 42. E esse 20 eu consigo dividir por 2, que dá 10. Né? Então, vai ficar aqui 420. Né? Aí ele quer saber o percentual que reduziu. Né? Então, você pode fazer aqui uma regrazinha de 3. Né? Ó, agora ele atendia antes 720 e agora vai atender apenas 420. Né? Então, um percentual. Reduziu quanto? De 720 para 420, reduziu quantos por cento do total, né? Então, é o seguinte, né? Então, você pode fazer assim uma regra de 3. 720 era o seu 100%. E 420 é quantos por cento? Né? Você faz essa analogia. Então, você faz a multiplicação cruzada, fica 720x é igual a 42 com 3 zerinhos ali. Né? Então, x vai ser igual a 42.000 dividido para 720. Né? Esse zero você corta com esse zero. Aqui dá para a gente fazer uma simplificação, né? 4.200 eu vou dividir aqui por 2, vai dar 2.100. E 72 dividido por 2 dá 36. Dá para dividir novamente, né? Dá para dividir tanto por mais, acho que dá para dividir aqui por 6, né? Então, deixa eu ver aqui. 2.100 eu vou dividir aqui para 6. 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21. Falta 3. Baixa esse zero aqui, ó. 30 dividido para 6 é 5, né? Aí você baixa esse zero, vai ficar 0, 0 e acrescenta o zero aqui. Então, eu vou dar para me dividir por 6. Vai ficar 350 dividido para 6. Dá para me dividir ainda por 2, né? 350 dividido por 2 é 175. Né? Aí eu vou dividir aqui por 6 dividido para 2 é 3. Então, 175 dividido para 3. Então, aí você tem que fazer você faz essa continha para você descobrir o percentual
que reduziu, né? Então, 175 vou aqui dividir por 3. Isso aqui dá aproximadamente, deixa eu ver, dá 58, 58,3, né? Então, aí você pode pensar, então quer dizer que reduziu 58,3%. Não, né? Você pega esse 58,3 e subtrai de 100. Então, se você pegar esse 105, fazer aqui essa divisão aqui, esse 58,3, e se você pegar ele e tirar de 100, pegar aqui esse negócio aqui, o espaço aqui foi pequeno para as contas, não foi? Mas espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Então, se eu tirar esse 58,3 de 100, então eu vou ficar com 41,7, que é o total que reduziu, 41,7, ok, por cento. Então esse foi o percentual de redução. Até porque, como é que você poderia saber que não a resposta não seria 58? Porque é o seguinte, ó, se eu dissesse assim, a resposta é 58,3%, ou seja, teria que ser mais, teria que ter caído para teria que ter caído para menos da metade de 720, né? Então a metade de 720 seriam o quê? 350, 360, né? Então teria que ficar um número menor do que 360. E não era o caso, né? O caso aqui ficou em 420, que é maior do que 50% de 720, né? Então, ou seja, teve uma redução? Teve. De quanto? 41,7%. Bom? Não, mas normalmente tem outra maneira de você fazer esse tipo de conta, né? Você faz só o seguinte: você faz simplesmente a divisão, né? A divisão sai da seguinte maneira: 420, se eu for dividir para 720, já sai o percentual que, por exemplo, se eu for fazer direto, se eu for fazer, 420, se eu dividir por 720, isso daqui já dá 0,583. Isso daqui em porcentagem seria 58,3%, né? Ou seja, 420 é igual a 58,3% de 720. Então, então aí é só novamente você fazer a subtração de 100% para descobrir o valor. Então vamos à próxima pergunta. Diz o seguinte: qual o centésimo número ímpar? Bom, centésimo número ímpar, a gente acabou de ver na questão anterior que a fórmula, por exemplo, que descreve um número ímpar seria tipo assim, 2n menos 1. Mas eu vou fazer de maneira diferente. Olha, vamos fazer aqui os números ímpares. Começa com 1, depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7 e continua até o centésimo. Veja que do 1 para o 3 aumenta 2, do 3 para o 5 também aumenta 2, e assim sempre vai aumentando 2. Então a gente tem uma PA, né, no qual o primeiro termo é 1 e a razão é 2, e a gente quer saber justamente o A100. Então, A100 é igual a A1 mais N menos 1, né? No caso aqui o N é 100, né? Então vai ficar 100 menos 1. 100 menos 1 vezes a razão que é 2. Então o A1 é 1, 100 menos 1 é 99 vezes 2. Fica 1 mais 2 vezes 99 dá 198.
Então, 1 mais 198 dá 199. Então, o centésimo número ímpar é justamente o 199. Fácil assim. Questão 4 diz o seguinte: qual é a razão da PA dada pelo termo geral? A gente tem aqui o termo geral. Esse n pertence aos naturais com esse asterisco significa que não pode contar com o zero, né? É o seguinte, ó, a gente sabe que uma PA ela é da forma A1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? Então, o que acontece? Aqui, veja que já está tudo junto e misturado. E eu quero em função do n. Então, se eu fizer aqui em função do n, fizer aqui a distributiva aqui, ó, então, vai ficar com A1 mais n vezes o r menos o r, né? Porque aqui eu faço a distributiva primeiro com n, depois com menos 1. Então, vai ficar A1 menos o r mais n vezes o r, né? Ou seja, eu tenho, quando eu faço aqui a distributiva, o único fator que aparece junto com o n, né, é o próprio r, que é a razão. Ou seja, quando você olha para essa expressão aqui acima, né, quando você olha para essa expressão, tem que levar em consideração o sinal, a gente tem que o n vezes o r tem que ser igual a menos 10n. Né? Ó, o n está aqui de boas. E o R tem que ser justamente o que está acompanhando. Então, por isso que o R tem que ser igual a necessariamente o 10 negativo, tá bom? É só questão de você fazer uma análise assim da forma, tá? Não precisa ter nenhuma conta demais, não. Quinta questão. Diz o seguinte: a produção de uma indústria que cresceu em PA nos meses de janeiro a dezembro. A produção no mês de outubro foi de 200 máquinas. E a diferença de produção entre os meses de agosto e março foi de 50 máquinas. Quantas máquinas foram produzidas em novembro? Então, de janeiro a dezembro, eu tenho uma PA. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, que o A1 é janeiro, né? Janeiro. O A2, fevereiro. Aí continua. Aí ele fala aí em março, né? Janeiro, fevereiro, março seria o A3. Março. E agosto, né? Agosto é o mês 8, né? Então agosto seria o oitavo termo. E ele quer saber quantas máquinas foram produzidas em novembro, que o novembro é o A11, né? Aí a questão diz que é, a, a diferença de produção entre o mês de agosto e de março foi 50 máquinas, ou seja, o A8, a diferença, né? A8 menos A3 é igual a 50, tá bom? Tá bom? E, além do mais, ele também disse que a produção de outubro, né? Outubro é o 10º mês, então é o A10, né? Foi 200 máquinas. Então, observe que se eu descobrir a razão, né, dessa PA, eu descubro a quantidade de máquinas de novembro, né? Porque é só somar 200 mais a razão. Então, veja que é o seguinte. A8, né? A8 é A1 mais 7 vezes a razão, né? Porque o 7 é 8 menos 1. O A3 é A1 mais 3 menos 1, 2 vezes a razão, tá bom? Então, se eu pegar essa equação menos essa, fizer membro a membro, né? Coisa que eu falei para vocês que pode fazer, ficaria A8 menos A3 é igual a A1 menos A1. Vai cancelar, não vai? Vai ficar só 7 menos 2R, né? Então, 7 menos 2 fica 5R. E a questão diz que a diferença entre A8 e o A3 é 50. Então, a gente fica com 50 igual a 5R. Então, o R, quem está multiplicando, passa dividindo. Então, R igual a 50 dividido para 5. Então, o R vai valer
10, tá bom? Então a razão é 10. Então se eu quero o valor de A11, então ele é o A10 mais a razão. Ou seja, o A11 é 200 mais 10 e dá 210, tá bom? Uma questãozinha assim bem tranquila. Próximo. Um corpo em queda livre percorreu 2 metros no primeiro segundo, 10 metros no segundo, 18 metros no terceiro segundo e assim por diante. Ou seja, ó, o A1 é 2, o A2 é 10, o A3 é 18. Então veja que aqui a gente tem um PA que sempre de razão 8, né? Sempre está aumentando de um termo para o próximo, aumentando 8 segundos. Aí está perguntando quantos metros terá percorrido após 10 segundos. Ou seja, percorreu, aí percorreu lá no A10, não sei quantos segundos. Aí eu quero saber a soma da quantidade de metros totais que percorreu. Ó, a questão está perguntando, pessoal, a quantidade de metros percorrido após os 10 segundos e não perguntando quantos metros percorreu no 10º segundo, entendeu? Ele quer saber a distância percorrida no total. Então a primeira coisa é descobrir o A10, né? O A10 é justamente o A1 mais 10 menos 1, que é 9, vezes a razão. A razão que é 8. O A1 é 2. Então, e 9 vezes 8 dá 72, né? Então, 72 mais 2, 74. Bom, então, 74 é o que ele percorre no 10º segundo. Então, é só fazer a soma dos 10 termos dessa PA, né? Que é o primeiro termo mais o último termo, né? Vezes o número de termos que é 10 e depois dividir por 2, né? O primeiro termo é 2, né? O último termo é 74. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. 10 dá para me dividir por 2, fica 5, né? Então vai ficar 74 mais 2 dá 76. Aí vezes 5, 5 vezes 6, 30, vem 3 para cá. 5 vezes 7, 35. 35 mais 3, 38. Então, percorreu 380 metros após 10 segundos, tá bom? Essa seria a resposta. Questão 7 diz o seguinte: qual o valor de x para que a soma, aí tem essa soma aí, né, seja igual a 10, no qual o primeiro membro, ou seja, o primeiro membro é essa parte aqui, representa uma soma infinita de uma PG. Então, beleza. Pessoal, a fórmula da soma de uma PG infinita é justamente o primeiro termo dividido para 1 menos a razão. Só isso, né? Tem que descobrir quanto é a razão aqui dessa PG. Então, para descobrir a razão de uma PG, você divide, por exemplo, o segundo termo, você divide pelo primeiro, né? Então, a razão seria o segundo termo, vou dividir pelo primeiro. Então, tem uma divisão com fração. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Veja que embaixo do x aqui é como se tivesse 1. Então, o inverso vai ser 1 sobre x. Então, multiplica em cima, x vezes 1 é x. Multiplica embaixo, 3 vezes x é 3x. E aqui tem x em cima, tem x embaixo, eu posso cancelar. Vai ficar só 1/3, né? Veja que quando eu cancelo o x em cima, não fica 0, né, pessoal? Fica 1, é porque tem um aqui implícito, tá? Não vai colocar que é 0 sobre 3, não. Tá errado. Então, a razão dessa PG infinita é 1/3, né? E o primeiro termo dessa PG é x. E a gente quer que essa soma infinita dê 10, ou seja, é x dividido para 1 menos 1/3 tem que ser igual a 10, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu só substituí na fórmula, tá? Só substituí aqui na fórmula. Então, quanto é que dá 1 menos 1/3, né? Então, 1 menos 1/3
Ensinei para vocês que você completa um aqui embaixo, faz a multiplicação cruzada, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1, então embaixo fica 3 vezes 1, que é 3. Então vai ficar 3 menos 1, 2, dividido para 3. Então aqui embaixo, isso daqui dá 2 terços, certo? 2 terços. Aqui foi só um rascunho. Então vai ficar x dividido para 2 terços, tem que ser igual a 10, tá? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pela segunda invertida, certo? Igual a 10. Então vai ficar 3 vezes x é 3x, repete o 2, igual a 10, tá? Quem está dividindo passa multiplicando, né? Então 3x é igual a 2 vezes 10, que é 20. Quem está multiplicando passa dividindo. Então x vai ser 20 sobre 3, tá certo? Então essa seria a resposta. 20 terços. Oitava questão diz o seguinte. Observe a figura a seguir, né? Então, sabendo que A mais B é 21, A mais B, pessoal, seria isso daqui, tá? É 21. Qual o valor de A? Ele quer saber o valor do A. Essas retas aqui, elas são paralelas, tá? Não coloquei aqui não, mas fica implícito. Então, o todo desse lado aqui vale 21, certo? Então, 21 é tudo isso daqui, tá? Quanto é que vale tudo desse lado aqui? É 6, né? 6 mais 8, que dá 14, certo? E ele quer saber o valor do A. Então, você vai fazer o quê? O tudo sobre o 6, ou seja, o 14 sobre o 6 é igual ao tudo pelo A. O tudo pelo A. Certo? É só fazer a divisão dos correspondentes. Lembrando que o teorema de Tales é fácil. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Bom? Então, ó, fazendo a multiplicação cruzada, 14 vezes A dá 14A. 6 vezes 21 dá 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Certo? 126. Então, quem está multiplicando, passa dividindo. Então, o A vai ser 126 dividido para 14, né? Então, deixa eu ver aqui quanto é que dá. 126 dividido para 14 tem que ser o número que multiplica 4 e termina com 6. Não, acho que é 9, né? Deixa eu ver aqui. 9 vezes 14, 4 vezes 9, 36, vem 3, 3 vezes 9 vezes 1, 9, mais 3, 12. Perfeito. Então, o A vale justamente 9. Bom, questão, teorema de Tales, pessoal, em geral é bem fácil, né? É só você pegar essa manha. O que você fizer de um lado, aí você tem que fazer do outro. E nos respectivos lados, né? Então vamos à próxima questão. A questão diz o seguinte. Se AB é paralela a DC, esse sinal aqui significa paralelo, tá, pessoal? E BE vale 6, aí eu vim lá, aqui vale 6. EC vale 10. EC vale 10. AC vale 13. AC vale 13. Qual o valor de DE? Ele quer saber esse daqui. Lá de X. Olha, veja o seguinte. Se daqui para cá vale 3 e o todo vale 13, então é porque aqui vale 3, não é? Porque 10 mais 3 é 13. E agora acabou o problema, né? Acabou o problema. O cuidado para vocês não fazer o seguinte. O aluno gosta de fazer 6, né? 6 sobre o 10, aí o 3 sobre o x. Não faz isso, né? Não pode. Você tem que fazer com os respectivos lados, né? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, ó. Na mesma transversal, né? Na mesma transversal, eu pegar, por exemplo, o x, o 6 sobre o x. 6 sobre o x. Aí eu vou na outra e pego o correspondente ao 6, que é o 3, e faço sobre o 10. Então, 3 sobre o 10.
Aí vai ficar multiplicação cruzada, ó. 3x igual a 60. Então, x é igual a 60 dividido por 3. Então, x igual a 20, né? Outra maneira de você resolver esse problema é você fazendo o seguinte, ó. Fazendo a divisão do 6 com o respectivo dele, que é o 3. Ele fica assim, 6 sobre 3 é igual a... Aí o 10 eu vou dividir pelo x. 10 dividido pelo x, né? Então aqui eu vou ficar com... Não, acho que aqui eu inverti a ordem aqui. É assim, pessoal. Veja. Quando a gente tem... outra maneira de você fazer é o seguinte. O caso geral que a gente vê o teorema de Tales, assim, por exemplo, quando você faz tipo A sobre o B, então é igual a C sobre o D, né? Então eu tenho sempre que partir da mesma transversal, né? Então, se eu pego o A sobre o B, eu não pego o D sobre o C, eu pego o C sobre o D. Então, o cuidado que a gente tem que ter é isso nesse problema, na segunda técnica, né? Se eu fizer 6 está para 3, aí eu tenho que vir na mesma transversal do 6, ou seja, o x, né, ó, é igual ao x para o 10. Agora sim, as 6 dividido para 3 é 2. 2 é igual a x sobre 10, está dividindo, passa multiplicando, x igual a 20, né? Tem duas maneiras de resolver. Então eu tenho que ter cuidado para você não pegar e não trocar essa ordem das transversais, tá bom? Muito importante. Próxima questão. A figura mostra o perfil de uma escada, formada por 6 degraus idênticos, cada um com 40 centímetros de largura. A distância do ponto mais alto da escada ao solo é 2,4, né? 2,4 metros. Qual é a medida do segmento AB? Ou seja, ele quer saber o tamanho do AB aqui, que é a hipotenusa, não é? Quer saber o valor da hipotenusa. É o seguinte, essa questão é bem de boas, porque você tem, você tem 2,4 metros, né? 2,4 metros é a altura total. Mas só que você tem que essa altura total ela foi dividida, ó, em pequenas alturas desses triângulos pequenos aqui, ó. Ó, 6 triângulos pequenos, né? 6 triângulos pequenos dividido essa altura. Então, se eu peguei essa altura e dividi por 6 triângulos, ou seja, 2,4 dividir por 6, dá 0,4, né? E a mesma coisa que 40 centímetros, né? Porque 0,4 metros, né? Porque 6 vezes 0,4 metros vai dar 4 vezes 6 é 24, daria 2,4, que é a altura total. Então, cada triângulozinho pequeno desse, que eu vou fazer um desenho aqui, ó. A gente acabou de descobrir que ele tem a altura de 40 centímetros, né? Eu vou colocar em metros, porque 40 centímetros é 0,4 metros, né? E ele também tem largura de 0,4 metros, tá? E se eu... Agora sim. Veja que para mim descobrir o valor da distância de A até o B, basta eu descobrir quanto equivale cada hipotenusa desse triângulo menor, porque ó, veja que ela foi dividida em 6 partes iguais. Então eu vou descobrir aqui o valor dessa hipotenusa. Então, ó, o triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, x ao quadrado
0,4 ao quadrado dá 0,16 mais 0,16. Então, x ao quadrado dá igual a 0,16 mais 0,16 dá 0,32. Bom, então x é igual a raiz quadrada de 0,32, tá bom? Então x é igual, isso aqui é a mesma coisa que 0,4 raiz de 2, tá bom? Quando você tira essa raiz. Por quê? Porque é o seguinte, 0,32 é 2 vezes 0,16, né? E 0,16 ele tem raiz quadrada de 0,4, né? O 2 aqui não tem raiz quadrada exata, então eu deixo ele dentro da raiz, né? Então, um valor desse aqui vale 0,4 raiz de 2. Raiz de 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só pegar o x, porque AB, fazer aqui, ó, do A até o B vai ser justamente 6 vezes o x, né? Porque tem 6 hipotenusas. Então, vai ficar 6 vezes 0,4 raiz de 2. Então, vai ficar 2,4 raiz de 2, né? Metros. E essa vai ser o tamanho da hipotenusa, tá bom? 2,4 raiz de 2. Beleza? Última questão da nossa revisão. Diz o seguinte: um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. Então, eu vou marcar logo aqui essa altura, que é a que a gente vai cobrir. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Bom, quando ele fala aqui a uma distância de 40 metros, quer dizer que está essa distância do ângulo até a base do prédio, né? 40 metros. Ele quer saber que a altura do prédio, ele quer saber o valor do H. Então, veja que a gente tem um triângulo retângulo, né? Tem um triângulo retângulo. Ele quer saber esse valor H. Você tem esse ângulo aqui que é 30. E você tem esse lado aqui do triângulo que é 40. 40 metros. Olha, pessoal, em relação a 30 graus, esse 40 é cateto adjacente, porque está do lado. Em relação ao ângulo de 30 graus, o H é cateto oposto, porque está de frente ao ângulo. Então, qual é a razão trigonométrica que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, a tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, como a tangente de 30, né? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E a questão está pedindo para você utilizar a raiz de 3 como sendo 1,7. Então, vai ficar 1,7 sobre 3, certo? Então, vamos pegar e vamos fazer aqui substituição, né? Vai ficar 1,7 sobre 3 é igual a H sobre 40, né? Então, vai ficar, faz a multiplicação aqui, ó. O H vai ser, quem está dividindo passa multiplicando. 40 vezes 1,7, aí eu divido por 3. Esse zero aqui cancela essa vírgula, aí fica 4 vezes 17 sobre 3. Então, H, 4 vezes 17, 17 mais 17 dá 34. 34 mais 34 dá 68. É 68 dividido por 3. Vamos fazer essa divisão. 68. Vou dividir aqui por 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. Baixo 8. 2 vezes 3, 6. Para 8, falta 2.
vírgula, acrescento zero, 3 vezes 6, 18. Então vai dar aproximadamente 22,6. Aí aqui vai virar uma dízima, né? 666. Que é mais perto de 22,7, que seria o item C, tá bom? Então, pessoal, é isso, nossa revisão, né? Espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem para mim, deixar um comentário aí quem não é meu aluno, né? Deixar um comentário no vídeo aí que a gente pode esclarecer alguma possível dúvida, tá bom? Deixa o like aí, tudo de bom e bom final de semana aí, boa prova.